Serafini, depois de um campeonato, né, que a gente tem que esquecer, inclusive um gol que você perdeu na cara do gol, hoje fez 2. Na segunda trave, fazendo 1-0, e é aquela bola que você tirou de dentro da área do gol praticamente. Como é que é esse sentimento aí da volta por cima, entre aspas, né, e levar o Cascavel à próxima fase da Copa do Brasil? Uma boa noite para você. Boa noite. Como você falou, a gente sabe que não fez um campeonato paranaense bom, mas a equipe procurou virar a página, né? O bom do futebol que é assim, né? Cada semana a gente pode estar fazendo um novo capítulo, e a equipe hoje foi muito feliz junto comigo, né? Pude fazer o gol. Serafini, boa noite. Luciano Neves. Boa noite. Lembrava da torcida, claro que superstição entra em campo, mas o torcedor gosta dessas brincadeiras. Lembrava que o último gol numa Copa do Brasil, uma vitória em casa contra a Ponte Preta, um gol do Giaretta, camisa 14. Você, usando a 14, repetiu esse feito. Fala para nós da importância desse gol de colocar o Cascavel na próxima fase da Copa do Brasil. É um gol muito importante. Meu primeiro gol com a camisa do Cascavel. Estou muito feliz e da importância que teve o gol, né? Mas agora a gente trabalhar que quarta-feira já tem uma outra batalha. Eu queria que você falasse um pouquinho também, boa noite, David Souza, KTV, dessa formação que o Tcheco utilizou para esse jogo contra o América Mineiro, né? A gente tem visto o Libano ser muito regular nas últimas temporadas e, de fato, você nessa temporada de 2025, né, ganhou essa titularidade e vinha jogando bem. Teve algumas baixas, né, como todo o elenco, mas como é que foi jogar nesse sistema um pouco mais recuado, né? Você nem tanto pela direita. Como é que você se sentiu com esse posicionamento ali ao lado do Libano, do Giovani e do Alcântara? Boa noite. Como você falou, o Tcheco falou com a gente, me deu total confiança, mesmo sendo uma posição, entre aspas, nova. Mas junto com o Giovani, com o Libano ali, com jogadores experientes, eu consegui fazer um bom jogo. A minha pergunta é bem simples. O que você comemorou mais, o gol feito ou o gol salvo? Ali graças a Deus, né? Fui feliz nos dois lances, mas isso é fruto não só meu, né? Mas de toda a equipe. Estou muito feliz. Vou começar já assim, Matheus, uma pergunta. Após uma vitória hoje, jogando bem, como que está o ambiente? Como que fica o ambiente do Cascavel hoje? Como que as coisas vão daqui para frente? Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, eu queria falar algumas coisas aqui. Agradecer em especial, publicamente, ao professor Silvinho, que passou aqui com a gente, que foi um cara que agregou bastante também, né? A gente sabe que o futebol é muito atrelado a resultado e às vezes tem que fazer algumas movimentos que não são tão interessantes, mas um cara especial. E queria dedicar tudo isso que vem acontecendo ao Cascavel, um rapaz assim que está sendo extremamente importante para o clube, né? Eu que estou aqui há pouco tempo, eu consigo enxergar isso, que é Renatinho. Né? A gente sabe a responsabilidade que ele puxou para ele. E eu falei até com o Tcheco quando ele chegou aqui, eu fiz, cara, o que eu puder fazer pelo clube, por esse rapaz, pelas pessoas que estão no clube, que não é fácil. Futebol é uma pressão assim que às vezes as pessoas não entendem o que acontece por trás dentro do clube. Então, queria deixar essa mensagem, dar as boas-vindas ao professor, que é um cara que, na primeira conversa que eu tive com ele, é isso que eu falo, que futebol não é um jogo. Ele se emocionou na minha frente. Então, é esse cuidado que eu tento ter com as pessoas, de entender que é um sonho, que é um desejo, Quem está no futebol é uma vida, na verdade, né? Então, quero desejar aqui muita boa sorte ao professor, né? Que é um cara que deu uma energia muito bacana, a gente tem alguns amigos em comum, então isso facilitou também. Retornando para casa, que eu acho que isso é muito importante, um cara que tem o respeito da cidade, da torcida, do clube. E quero aqui dizer a todo torcedor do Cascavel, né? Que acredite, né? Futebol a gente vive dias e dias, e que a gente tem que saber o que tem que ser feito. Então, eu tenho bastante convicção que o Cascavel sempre esteve no caminho certo, independente de vitória ou derrota, e que a gente sabe que essa vitória foi muito importante para a gente. E aí, entrando na sua pergunta, consegui trabalhar um pouco mais tranquilo, porque não é fácil. Eu até estava brincando com o Tcheco que tem dias que para dormir é muito difícil, né? Porque a gente que vive nessa luta diária, mas enfim, está um ambiente muito bom, sempre teve muito bom. Quando a gente perde, realmente é algo que todo mundo sente, então que só curtir um pouco hoje, né, vamos dizer assim, esse pedacinho, e amanhã já tem muito trabalho, pensar também na próxima quarta e na sequência da Série D. Obrigado, Matheus. Tcheco Rato, da Mantovani FM, seja bem-vindo mais uma vez, porque na Copa do Brasil, os momentos mais vitoriosos foi com você.
aqui dentro da nossa Serpente Aurinegra, e tomara que retomamos os caminhos das vitórias. Eu tive o prazer de ficar na assessoria de imprensa por uns 2, 3 meses lá, sei quanto é árduo o trabalho dentro de um CT de treinamento, e você teve pouco tempo para conhecer seus jogadores, para trabalhar e enfrentar uma equipe hoje que vinha favorita. Reclamou um pouco do gramado, um pouco da bola, um pouco de outras coisas, mas eu gostaria que você falasse justamente como foi esse trabalho de treino, claro, mas principalmente trabalhar a cabeça dos jogadores para mudar a fase, de vindo de uma situação difícil, que foi a eliminação no Campeonato Paranaense, para uma decisão na Copa do Brasil. Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Bom, antes de mais nada também, antes de responder a sua pergunta, eu não cheguei a fazer nenhum pronunciamento de chegada, né? A primeiro que foi muito corrido, segundo que literalmente me sinto muito à vontade aqui também. Teve alguns papéis burocráticos para também poder me apresentar, e como estava muito em cima do jogo, não era muito o momento de eu aparecer, e sim a gente arrumar a casa, né? Então, de antemão também, desde o presidente, mas especificamente o Matheus, pelo convite, junto com o Renato. É bom rever o Dr. Bibiano, pessoas que a gente tem aqui muito carinho, muito apego por tudo que aconteceu. Vou acabar esquecendo gente, mas quero salientar essas pessoas só para ficar o meu agradecimento pela confiança, né? A respeito da sua pergunta, eu tinha praticamente 6 dias, né? Quase uma semana, 6 dias para a gente poder trabalhar. A dificuldade que eu encontrei no Paraná Clube nos 15 dias que eu fiquei era praticamente o trabalho físico, da preparação física aqui, é um outro contraponto, né? Está muito bem preparado fisicamente, então eu fiquei mais tranquilo, entendendo esses cenários, os números, os dados. E quando eu propus para os jogadores a gente fazer essa situação tática, que a gente pode discutir entre vocês aqui se ela é ofensiva ou defensiva, ela passou a ser defensiva porque era um jogo de mata e para que a gente vai correr o risco? Então eu atropelei alguns conceitos, alguns princípios, para a gente poder criar um DNA de esquema, e eles entenderam muito rápido. Tinha a parte defensiva, ofensiva, a gente foi atropelando um pouquinho com o tempo, mas eles absorveram bem, os atletas estão com um cognitivo bom também. Eu acho que os maiores responsáveis são eles pelo empenho, pela entrega. A parte tática é só o que a gente acha que pode dar certo, tem sempre outro adversário, mas o que eles fizeram aqui é reflexo também do trabalho do Silvinho, porque, como o Matheus falou, o treinador vive de resultado, né? Ninguém imaginava que em 3 jogos o Silvinho fosse aqui com um clube e conseguir os pontos necessários. Tanto é que no jogo lá contra o Cascavel, eu desejei boa sorte até na Série D para ele, que eu era certeza que o clube que ia classificar e tudo mais. Mas eu acho que foi um trabalho muito rápido que a gente fez, mas de absolução muito grande por parte dos atletas, e eu acho que isso foi fundamental para o resultado hoje. Tiago, boa noite. Boa noite. Conversávamos ontem lá no CT, né? Lembrávamos desse retrospecto positivo que você teve no Cascavel, à frente, fazendo jogos de Copa do Brasil, e você até confidenciou que usou isso na conversa com os atletas, mas assim, queria saber de você, o que representa enquanto profissional, enquanto treinador, agora nessa segunda passagem do Cascavel, essa vitória diante do América Mineiro? Eu acho que primeiro a satisfação do ego por parte de todos, né? Dentro do clube, meu também em particular. A questão financeira, eu vejo que ela é sempre colocada nessa primeira fase por todos os diretores ou por todos os clubes. Eu vejo em todo momento eles falando isso. Eu acho que isso, eu vou usar uma palavra que eu usei na preleção hoje. O dinheiro, ele é bem-vindo, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a gente sustentar um calendário, é a gente ter confiança porque passou. E no meu caso que estou chegando, é começar a entender justamente esse grupo que a gente entendia que poderia ir mais longe no estadual, né? Mas o dinheiro, ele é bem-vindo, mas eu acho que não é a coisa mais importante. Agora temos um jogo na semana que vem, eu conhecendo um pouquinho melhor o elenco, até nas substituições, tive que fazer pergunta para eles, porque eu não tive tempo de conhecer os jogadores, porque o trabalho era especificamente tático. Então, alguns jogadores ficavam fora, mas agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Mas acho que todo esse empenho por parte de todos, ele traz tudo isso dentro esses elementos dessa caixa, né? O financeiro, que para mim não é o mais importante, e aí mais a confiança, a questão do ego, te inflamar quando você está ferido, né? Por tudo que aconteceu aqui. Eu acho que isso aumenta mais a nossa perspectiva futura.
Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. Tudo bem? Bom, professora, quero até comentar um pouquinho sobre a entrevista do William Batista aqui, né? Ele saiu bastante chateado com a condição do gramado do Estádio Olímpico Regional, até defendeu, inclusive, o uso no futebol brasileiro, hoje, de maneira geral, do gramado sintético. Mesmo que ele não tenha essa intenção ou pretensão, isso desvaloriza um pouquinho a vitória do Cascavel, né, que jogou muita bola hoje. Eu acho que 1-0 foi muito pouco, né, perto do que o time construiu, apesar de um esquema que você denominou aqui como defensivo, né, no segundo tempo se tornou ainda mais ofensivo do que se imaginava. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, a condição do campo realmente ela limitou muito o adversário, o América Mineiro. O Cascavel se logrou êxito disso para vencer o jogo contra a equipe que está na final do Campeonato Mineiro? Bom, vocês sabem melhor do que eu que quando eu estava aqui, uma das coisas que eu exigia sempre com o Renatinho, com o pessoal que estava aqui, o Marcos Vinícius na época, hoje é o Matheus, o campo bom, porque o meu estilo de jogo é para propor o jogo. O campo, ele não está bom como a gente gostaria, mas também não está tão ruim assim. Muito, muito longe disso até. E é uma das coisas que a gente vai arrumar para a nossa Série D. Temos um tempo aí de aproximadamente 45 dias, então tem um tempo hábil até para ficar melhor do que hoje está, né? Quando eu fui dar as boas-vindas para o professor William, uma das coisas que eu falei para ele, os parabéns por chegar na final, um treinador acho que talvez mais jovem aí da elite do futebol. Ainda comentei que mesmo a gente sendo um pouco mais velho, a gente sempre aprende com os mais novos, mais longe do gramado ser o maior culpado nesse aspecto. E eu concordo plenamente que tem que ter os gramados bons. Agora está uma discussão sobre gramado e sobre sintético. Mas eu acho que essa cobrança que ele está falando tem que ser exigida na elite do futebol. Porque ele não vai entender, por enquanto, como é que é trabalhar nas equipes uma Série C, uma Série D, principalmente Série D. Ele não sabe as dificuldades de patrocínio. Acho que hoje ele pode perceber que as dificuldades de renda é muito grande ainda, até o clube pegar essa confiança, e depois eu toco mais nesse assunto. Então, não dá para exigir de um clube, como é o Cascavel hoje, o patamar que está, isso como uma coisa primordial do futebol. Nós trabalhamos para isso. Volto a ser repetitivo. É uma coisa que eu vou cobrar muito da nossa diretoria, um campo melhor. Eu sei que eles vão fazer. Vão buscar recursos para isso. Mas agora, um time da Série D, né? Eu acho que é um pouquinho de exagero. Agora, Série B e Série A, e eu já tive lá como jogador e como auxiliar técnico, principalmente, e isso tem que ser exigido. Estão falando de novo sobre a questão do campo sintético. Para mim, descaracteriza totalmente o jogo. E eu acho que é um absurdo ter grama sintética num país tropical. Isso foi colocado mais nos países nórdicos e frios. Tanto é que a FIFA, tanto Copa do Mundo ou de clubes, não permite jogar em sintético. Se a maior entidade não permite, por que a nossa confederação vai permitir? E convenhamos, né? Estão falando que é um pouco caro grama. Olha os números astronômicos que os clubes recebem lá nas séries A e B. Então, acho que, para acabar essa polêmica da questão do gramado, principalmente, acho que o professor William ele vai entender o que eu estou falando. Não é uma crítica, eu respeito muito a opinião dele, mas as dificuldades que um clube tem nessa divisão é muito grande para a gente discutir. E para terminar, eu acho que o campo não está tão ruim assim, não. Você falou de confiança, né? O Tcheco está invicto na primeira fase da Copa do Brasil com o Futebol Clube Cascavel, né? Porém, agora vem uma barreira para ser derrubada, né? Que na segunda fase você com o clube não conseguiu avançar. Foi assim contra o Avaí, foi assim contra o Tocantinópolis. Estou até olhando aqui a atualização, 2-2 nesse momento, né? O jogo Votuporanguense e Aparecidense, inclusive mesmo placar também nos pênaltis. E agora, na sequência da Copa do Brasil, qual o tamanho da confiança que essa vitória sobre o América traz para o FC Cascavel? Primeiro, celebrar a vitória, né? É muito difícil, você sempre tem êxito, sim. E quando você tem que celebrar. Aí amanhã, quando eles se apresentarem, já corta as asinhas deles, já dá um serrote ali no saltinho também, pôr os pés no chão, né? Com calma. E aí a gente realmente pensar no adversário que vai vir destrinchar como nós destrinchamos o time do América, que era um time muito velocista pelo lado esquerdo, mais agudo pelo lado direito, mais com os extremos, né? Tanto é que o William tirou depois o lateral zagueiro e colocou o Mariano para tentar forçar mais a jogada ali. Enfim, destroçar literalmente aí dentro da análise do time adversário que a gente vai ter e ver como é que nós vamos jogar.
Você pode mudar o sistema? Posso mudar o sistema, posso mudar os atletas, vou estar conhecendo melhor eles também, enfim. E aí, eu acho que a casca que a gente vai criando no futebol, e aí especificamente aqui no Cascavel, pelas Copas do Brasil, nos dá um pouquinho mais também de amadurecimento para a gente entender melhor essa segunda fase, que eu acho que é o grande sonho do clube, porque na terceira fase é um time grande, e é jogo de ida e volta, então acho que esse é o nosso maior desejo. Então estamos próximos desse desejo, mas tem muita coisa para a gente remar ainda. Tcheco, Oi. torcedor do Cascavel, ele estava um pouco desacreditado no time, né, em relação a esse jogo, por conta da eliminação no Paranaense. Ontem você até comentou em entrevista que o time tinha uma dívida com o torcedor. Hoje pagou essa conta no débito à vista? Obrigado pela pergunta, porque eu ia tocar nesse assunto. Primeiro, agradecer os que compareceram. A gente sabe que não é talvez o melhor momento para o torcedor vir e encher o estádio, né? Mas isso a gente vai construir aos poucos. Fazendo primeiro o resultado, que é o mais importante para dar consistência ao trabalho, e aí, se a gente conseguir fazer um jogo mais adequado, um jogo mais vistoso, que não é o primordial, a gente não tem essa condição, até porque não temos a vaga da Série D do ano que vem, né? E aí, no caso, a gente só pode chegar a C. Mas aos poucos, eu acho que eles vão se identificar, a gente criar esse DNA, agora vai ser um jogo fora, vão poder comprar pela televisão, e pedir esse voto de confiança deles que retornem ao estádio. Tem uma foto toda bonita lá no nosso CT, lá com o estádio lotado das finais, da semifinal, enfim. Do último jogo aqui da Copa do Brasil, à noite também, contra a Ponte Preta, está lotado aqui, né? Enfim, eu acho que esse é o nosso objetivo também com a minha chegada, resgatar um pouquinho esse orgulho do torcedor, mas hoje eu quero agradecer a quem veio. O projeto de Jesus também, do clube aqui, as criançadas fazem uma barulhada, né? Isso é bacana, uma coisa que cresceu muito quando eu saí daqui. Hoje são 20, acho que são 20 escolas com prefeitura e tudo mais. Na minha época aqui era 2, estava começando, então é a progressão do clube, e eu espero que progride agora também com o resultado na Copa do Brasil.